Bom dia, bom dia, bom dia, sétimo ano, e aí vamos acordar para a vida, semaninha começando, né, segunda-feira, e vamos começar com a nossa aulinha 16, corrigindo a nossa tarefa de sexta-feira, tá? Então, havia ficado, nós fizemos até o exercício 11, né, da página 34 do caderno de atividades, e aí ficou ali o textinho, né, a página 35 para vocês concluírem. Então, nós vamos corrigir agora, tá? Esse finalzinho de atividades aqui, tá bom? Então, ali vocês tinham um textinho, o que pode acontecer com a Antártica se o oceano esquentar 1 grau. E aí, do que se trata o texto, né? Bom, o texto explica as consequências para a Antártica caso o oceano venha a aquecer, a esquentar 1 grau, né? Então, o texto fala justamente sobre isso, né? Sobre as consequências para a Antártica caso o oceano esquente 1 grau. De acordo com as características do texto, é possível dizer que se trata de um ou uma crônica científica, anúncio publicitário, charge ou reportagem. Trata-se de uma reportagem, né? 14. Leia as frases a seguir e corrija aquelas que apresentam erro de concordância. Então, a frase 1. Apenas o aumento de 1 grau são suficiente para modificar profundamente certas espécies. 2. Com 1 grau a mais, aumentaram a população de briozoários. E 3. Na Antártica, em março, a quantidade de alimento disponível e a temperatura ambiente diminuem. Bom, apenas a frase 3 está correta, tá? O verbo está concordando adequadamente com o sujeito, tá? Porque na Antártica, em março, a quantidade de alimento disponível e a temperatura ambiente diminui. Eu tenho um sujeito composto, certo? Eu tenho 2 núcleos, então o verbo sim tem que estar no plural. Agora, a frase 1 e 2, o verbo deve ficar no singular, porque eu tenho o aumento de 1 grau é suficiente. Então, você vai lá escrever frase 1 e vai corrigir esse erro aí. Se você não tinha percebido esse erro, corrija ele agora. Apenas o aumento de 1 grau é suficiente para modificar profundamente certas espécies, tá? E a 2 também, com 1 grau a mais, aumentou a população de briozoários e não aumentaram, tá? Aumentou, ok? Então, essas são as 2 correções aí de concordância verbal. Questão 15. Preencha as lacunas das orações a seguir, empregando adequadamente o verbo entre parênteses. Então, nós temos lá, nem eu, nem você podemos contestar a pesquisa sobre o aquecimento global, né? Então, aí era para usar o verbo poder. Aqui, nesse caso, não existe exclusão, né? Nem eu, nem você. Então, não está excluindo ou um ou outro, tá? Nem a Antártica, nem o Ártico estão livres do aquecimento climático. Aqui, verbo no singular. Então, exclusão, né? Ideia de exclusão. Os cientistas ou os pesquisadores planejam reproduzir este experimento, particularmente no Ártico. Então, ou um ou outro, não está excluindo um dos dois,
né? Então, planejam, no plural. Todo conhecimento, toda tecnologia deve se voltar para as relações de causas e efeitos. Por que nas frases a seguir a forma verbal em destaque está no plural? Nós temos lá, nem eu nem você contestamos a diferença nas comunidades animais na Antártica com um aumento no grau. E a segunda, os cientistas ou os professores confirmaram que em climas temperados a diferença não tem tais efeitos. Por que essas duas frases aqui, a forma verbal está no plural? Os verbos foram empregados no plural porque concordam com o sujeito composto em cujos núcleos há o uso de nem ou com a ideia de não exclusão. Então, aqui não existe a ideia de exclusão. Então, existe o nem, mas não existe a ideia de exclusão. Então, portanto, verbo no plural, tá? Então, aqui, corrigido, aula 17. Então, eu passei essa tarefa na aula 16, corrigido na aula 17. Então, vamos voltar lá para a apostila, lá na página 40, né? Competência leitora, ok? Então, hoje nós estamos na aula 17, né? Aula 17, hoje é dia 29/6. Gente, como inferir uma informação implícita em um texto? Inferir é você entender, tá? É você conseguir entender uma informação que ela está oculta, que ela está implícita dentro do texto. Ao ler, você adota certos procedimentos que o ajudam a construir os sentidos de um texto. Um deles é inferir informações implícitas, ou seja, ideias que não estão nas linhas do texto, mas que podem ser percebidas ao observar o que está subtendido ou o que é pressuposto. O texto conta a história de um homem que entrou pelo cano. Vejam só, esse texto foi usado na Prova Brasil. O homem que entrou pelo cano. Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio, incomodava-se a estreiteza do tubo. Depois se acostumou. E com a água foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outra, um desvio. Era uma secção que terminava em torneira. Vários dias foi rodando até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era interessante. No primeiro desvio entrou vozes de mulher. Uma criança brincava. Ficou na torneira, à espera que abrisse. Então percebeu que as engrenagens giravam e caiu numa pia. À sua volta era um branco imenso, uma água límpida, e a cara da menina aparecia redonda e grande ao olhá-lo interessada. Ela gritou: "Mamãe, tem um homem dentro da pia." Não obteve resposta, esperou tudo quieto. A menina se cansou, abriu o tampão e ele desceu pelo esgoto. O conto cria uma expectativa no leitor pela situação incomum criada pelo enredo. O resultado não foi o esperado. Por quê? A menina agiu como se fosse um fato normal. O homem demonstrou pouco interesse em sair do cano. As engrenagens da tubulação não funcionaram. A mãe não manifestou nenhum interesse pelo fato. A mãe não acreditou quando a menina falou que tinha um homem na pia, né? Então é letra D. Olha só, a informação implícita é aquela que você percebe no texto, mas que não está escrito.
Questões que pedem a identificação de informações implícitas não apresentam como alternativa correta a informação explícita do texto. Para encontrá-la, é preciso seguir o processo indicado no enunciado. As 3 primeiras alternativas dizem respeito a situações que estão confirmadas ou negadas no texto. Quanto à 4ª informação, o que se sabe pelo texto é que a menina não obteve resposta. Fato que deve instigar o leitor a entender por que a mãe não se mostrou interessada pelo que a menina lhe disse, ainda que fosse incomum, né? Então, isso é uma informação implícita. Então, por isso que vocês têm que prestar muita atenção no enunciado que um exercício pede. O enunciado, ele está descrevendo o que se quer que você faça naquele exercício, naquele texto, certo? Então, às vezes, vocês leem um exercício de tal forma que você não entende o que é para ser feito. Por quê? Porque você não prestou atenção no enunciado do exercício. E o enunciado, ele deve ser muito bem elaborado, muito claro, para que você entenda o que tem que ser feito no exercício. E nesse caso aqui, o exercício quer que você encontre alternativa com uma informação implícita, certo? E a informação implícita é o quê? Que a mãe não se manifestou nenhum interesse pelo fato de ter um homem na pia, certo? Ok, students. Então, aqui nós temos a prática de escrita. Comentário a um post. Na internet, você pode ler crônicas e outros textos postados em portais de notícia, revistas ou blogs. Geralmente, nessas publicações eletrônicas, há espaço para o leitor se comunicar com o autor do texto e com outros leitores expondo suas impressões. Leia esta crônica de Luiz Henrique Pelanda, publicada no blog do escritor. Visita envergonhada. Então, eu vou dar uma pausa aqui para vocês lerem essa crônica, tá? E aí a gente volta daqui um minutinho para a gente fazer as questões referentes a essa crônica, tá bom? A prof vai ali beber uma água e já volta. E aí, meus queridos, leram? Então, esse é uma crônica de Luiz Henrique Pelanca, né? Mas ele menciona aqui Rubem Braga, que também é cronista, né? Fala da cidade de Lages, localizada lá na Serra Catarinense, tá? E vamos lá então para as questões aqui na página 42, tá bom? Questão 1. O tema da crônica de Pelanda é o olhar das pessoas sobre as cidades. Que viagem de Pelanda inspirou a crônica? Viagem a Lages, em Santa Catarina. Então, essa viagem é que deu essa inspiração para ele escrever essa crônica, né? Então, viagem a Lages, em Santa Catarina. 2. No início do texto, ele escreveu seu ponto de vista apresentando a opinião de outro cronista, Rubem Braga. Então, que ele menciona esse outro cronista, né? Qual é a opinião de Braga sobre como olhar uma cidade? Então, aqui, como você vai citar a opinião de Rubem Braga, vocês vão colocar entre aspas. Então, abre aspas aí. Vale a pena sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. Tá? Fecha aspas. Isso aqui que ele usou na crônica dele é um argumento de autoridade, porque ele usou o argumento de um outro cronista na crônica dele, certo? Letra B.
Que particularidade sobre essa ideia Pelanda apresenta? Abre aspas de novo. Toda cidade é estranha, vírgula, e toda vez será sempre a primeira. Ponto, fecha aspas. Fecha aspas e ponto, desculpa. Primeiro fecha aspas, depois o ponto. Que palavra ou expressão introduz o ponto de vista de Pelanda? É quando ele fala acrescento, né? Quando ele vai colocar o ponto de vista dele, ele usa a expressão acrescento. Quer ver onde que tá? Cadê? Ai, meu Deus, agora o prof não vai achar. Ai, não achei. Oh, meu Deus. Bom, foi. Questão 3. No último parágrafo, o cronista volta a mencionar Rubem Braga, dizendo: concordo com ele, coisas lindas e surpreendentes acontecem. Que situação da viagem na crônica comprova essa ideia? Bom, aqui vocês podem citar o seguinte exemplo. O fato de a malha que cobre a escola em reforma ser do tom do azul do céu. Então, esse é um fato. Ou a semelhança entre a malha inflada pelo vento às velas de um navio. Ele cita isso na crônica dele como uma situação surpreendente, né? É quando ele visitou a cidade e tinha uma escola em obras, né? E ele tinha essa malha cobrindo a reforma, né? Então aí ele percebe que ele visualiza, né, que a malha que cobre a escola em reforma ser do mesmo tom do azul do céu, ou que ela se assemelha entre a malha inflada pelo vento às velas de um navio. 4. Essa situação é objetiva, ou seja, realmente aconteceu ou é fruto da imaginação do cronista. Bom, aqui é o seguinte, ó. Há uma situação real, 2 pontos. A escola em reforma está coberta por uma malha azul. Isso é fato, tá? Então, isso é real. Há uma situação real, 2 pontos. A escola em reforma está coberta por uma malha azul. Ponto. Isso desencadeia a imaginação do escritor e o leva a comparar o azul da malha com o do céu. Entenderam? Então, ele compara, né? Ele olha para aquela malha que está cobrindo a reforma e ele compara com o azul do céu, ele compara com as velas de um barco, a vela, né? Então, a situação, ela é real, mas o que ele imagina, né? Vendo aquela cena, ele imagina outras coisas. O cronista utiliza 2 formas de tratamento em seu texto. Quais são elas? Você e senhor. B. Explique o uso que ele faz dessas formas. São mais formais ou informais? Em que situações ele usa cada uma delas no texto? O que motivou essa diferença nas formas de tratamento? Bom, aqui é o seguinte, ó. Vou tentar resumir aqui para não ficar muito extenso para vocês, ó. Na fala do morador de Lages, há 2 formas de tratamento pela situação comunicativa. Você, aí 2 pontos. Você, vírgula, informal.
E senhor, vírgula, quando o cidadão imagina que Pelanda é um poeta, tá? Tomando uma atitude, então, mais respeitosa, certo? Então, no começo ele usa você, porque uma situação informal, e depois ele usa senhor, porque imagina, né, que Pelanda é um poeta, então aí ele toma uma atitude mais respeitosa, tá? Questão 6. Acho que o Braga não era bem um otimista, e nem eu o sou. Outro modo adequado de construir essa ideia com o verbo ser é: acho que ele e eu não somos, né? Aqui ele poderia usar dessa forma, não somos. Peraí.